Para completar, falo sobre o Palmeiras, que fez nos últimos dias 3 ofertas diferentes por um lateral esquerdo da Série A do Brasileiro. Bora te atualizar também sobre Piquerez, lateral esquerdo está de saída do Palmeiras. Tudo sobre Carlo Ancelotti, que decidiu quebrar o silêncio. Tem ainda as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sobre Roberto Firmino, que brilhou nesse sábado. O atacante excluído do Al-Ahly, da lista de inscritos no Campeonato Saudita, deu resposta em campo, arrebentando na partida mais importante da história do Al-Ahly, a final da Champions Asiática, a vitória por 2-0 contra o Kawasaki Frontale do Japão. E o Firmino marcou, ou melhor, deu 2 assistências para os gols do brasileiro Galeno e Kessie. Com a vitória por 2-0, o Al-Ahly se sagrou campeão da Champions Asiática. Ele nunca havia conquistado esse título. Também assegurou vaga no Super Mundial de Clubes de 2029. É o primeiro garantido no torneio. Importante lembrar também que o Firmino tem mais 1 ano de contrato, mas já há um acordo de cavalheiros entre as partes para que o Firmino seja negociado nas próximas semanas. Como ele não tem autorização para jogar o Campeonato Saudita, é provável que nem atue mais defendendo as cores do clube verde e branco. Há uma série de brasileiros interessados na volta de Roberto Firmino, mas o próprio atacante e sua esposa já deixaram clara a intenção de jogar na Inglaterra, onde o Firmino brilhou com a camisa do Liverpool. Quero falar agora sobre o balanço financeiro da CBF, que mostra que a entidade máxima do futebol brasileiro tem muito dinheiro. A entidade conta em caixa com 2 bilhões e 400 milhões de reais. De acordo com o balanço financeiro da CBF, essas aplicações rendem 12% ao ano, ou seja, a CBF ganha com juros da grana que tem aplicada 292 milhões de reais por mês. E aqui que vem o questionamento: como uma entidade que fatura tanto não consegue, por exemplo, investir na profissionalização dos árbitros, na implantação do VAR semiautomático ou na criação da série Z, F, G, H e por aí vai no Campeonato Brasileiro? Só para completar, importante destacar que se arrecada bem, CBF também gasta horrores. Somente com administrativo e pessoal foram 208 milhões de reais de investimento no ano passado. Isso equivale a 17 milhões e 300 mil reais por mês. E olha que nessa conta não estão incluídos os quase 90 milhões de reais de mesadas a presidente de federação e também do repasse a cada uma das federações de futebol do país. Quero falar agora sobre o Palmeiras com informação exclusiva. O Verdão fez nos últimos dias 3 propostas diferentes ao Red Bull Bragantino para a compra de Juninho Capixaba, lateral esquerdo de 27 anos de idade. É um velho desejo alviverde. Em janeiro, o Palmeiras chegou a negociar com o Red Bull Bragantino uma troca pelo Vanderlan. Na oportunidade, foi o Palmeiras quem desistiu do acordo, porque entendia que a contratação do Mauro Júnior em fim de contrato no PSV garantiria um maior retorno e um futuro maior. Acontece que o Mauro Júnior acabou renovando o contrato no PSV e o Palmeiras recentemente reabriu conversas com o Red Bull Bragantino. Primeira proposta de 4 milhões de euros recusada. Segunda proposta de 7 milhões de euros recusada. O Palmeiras apareceu na semana passada com a última oferta. 8 milhões de euros para transferência imediata do Juninho Capixaba. E a resposta do Red Bull Bragantino foi não. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Diego Serri, que é o executivo de futebol do Clube de Bragança Paulista, e ele disse, abre aspas, não vale a pena vender um jogador que é muito importante para nós, especialmente levando em consideração que a janela só reabre na metade do ano. O Red Bull Bragantino não gostaria de ficar com essa lacuna na lateral esquerda. Já havia contado para vocês na manhã desse sábado que a pressa do Palmeiras por fechar com o lateral tem a ver com a iminente saída de Piquerez. Embora o Palmeiras não admita propostas oficiais, há muita especulação, incluindo o lateral esquerdo e o futebol europeu. E o Piquerez já pediu para ser negociado depois do Super Mundial de Clubes. Hora de falar sobre Piquerez, informação exclusiva. O Palmeiras não vai admitir, mas o lateral esquerdo uruguaio está com os dias contados. Muito a contragosto do Palmeiras, que pretendia estender o vínculo do jogador para ter o Piquerez por longa data. Só que Piquerez já deixou claro para os dirigentes alviverdes que tem a intenção de jogar na Europa.
e propostas importantes vão chegar nas próximas semanas. A tendência é que o Piquerez fique no Verdão somente até o Super Mundial de Clubes. Até por isso o Palmeiras se apressou nas últimas semanas para buscar um lateral. Primeiro tentou Juninho Capixaba no início do ano. Não houve acordo com o Red Bull Bragantino e as conversas avançaram por Mauro Júnior, que optou por renovar seu contrato no futebol holandês. Sem o Mauro, Palmeiras tentou nos últimos dias reabrir conversas com o Red Bull Bragantino pelo Juninho Capixaba. Foram 3 ofertas diferentes. Primeira de 4 milhões de euros, Red Bull recusou. Segunda de 7 milhões de euros, Red Bull recusou. A terceira de 8 milhões de euros. Juninho Capixaba chegou a pedir para ser negociado, mas o Red Bull Bragantino bancou, afirmando que não negocia, até porque só poderia voltar a contratar um jogador para a posição, lateral esquerda, na metade do ano. Diante disso, o Palmeiras corre enorme risco de não ter um lateral esquerdo do tamanho do Piquerez, caso a negociação seja confirmada. Piquerez que é excelente, para mim o melhor lateral esquerdo em atividade do futebol brasileiro, e se ainda existia alguma dúvida de como ele voltaria depois de uma lesão importante, dá para dizer que a volta foi absolutamente positiva. O cara tem jogado muita bola e certamente vai render bastante dinheiro. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras. Tem novo goleiro na mira alviverde? Imprensa do Sul, mais especificamente o Correio do Povo, afirma que existe uma negociação do Palmeiras com Gabriel Grando, atleta de 25 anos de idade, reserva no Grêmio. Não é a primeira vez que o Grando tem seu nome associado ao Palmeiras. E isso revela a necessidade do Verdão em buscar um novo jogador para essa posição. Acho absolutamente natural, até porque o Everton, que é titular e tem demonstrado uma queda técnica, já tem 37 anos de idade, e o reserva dele, o Marcelo Lomba, tem 38 anos. Everton e Lomba ainda fazem aniversário no fim dessa temporada. Importante para finalizar que, em relação a Gabriel Grando, conversei com uma fonte palmeirense antes de gravar o vídeo. Ela admitiu que há uma busca por goleiro, mas sem pressa e sem negociação no momento pelo goleiro do Grêmio. Existe inclusive a possibilidade de outro nome pintar até o fim da temporada. Será que seria Leonardo Jardim, goleiro que vai muito bem com a camisa do Vasco e que ainda não aceitou a proposta de renovação de contrato? Foram 3 tentativas seguidas do Vasco, ainda sem acordo. A partir da metade do ano, o Léo Jardim já pode assinar com outro clube. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até aqui, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do Verdão. Então, desde já, convido você para poder participar deste programa, deste canal, que é a sua inscrição, caso você não é inscrito. Se você for inscrito, eu já desejo aí os meus agradecimentos aí para você que está nos acompanhando. E se ficou até aqui e for inscrito, se torne membro aí para poder colaborar e ajudar mais ainda com o nosso canal. E caso você está ouvindo a gente pela primeira vez e quer ficar atualizado sobre todas as informações do Palmeiras, deixe aí no comentário a sua opinião. Também ative o sininho das notificações, como já foi mencionado uma vez anteriormente aqui nesse áudio. Mas é isso mesmo. Então, um grande abraço para você. Segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, vamos para cima.